Chega, 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 chega mais. Chega, 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 chega mais. Informação e entretenimento você só encontra. Olá, tudo bem? É isso aí, estamos iniciando mais um programa Chega Mais, com informação e entretenimento para você. E como convidado da semana, nós estamos aqui recebendo o professor Braz, né, da UFMT, do curso de História. E ele vai nos falar um pouco sobre o contexto, né, histórico da política brasileira recentemente das eleições, né? E a gente vai conversando para ele explicar realmente o que aconteceu nas eleições que levou à invasão, né, dos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro. Eu gostaria que você falasse primeiro um pouco, uma geral, sobre o que aconteceu com os dois blocos, né? O PT, com suas propostas já conhecidas anteriormente, né? Suas gestões, investir na educação, cultura, saúde e uma gestão mais sociodemocrata. E, por outro lado, a proposta do ex-presidente Bolsonaro, né? Um sistema mais centralizador, né? E conservador. Aí eu queria que você explanasse um pouco para nós o que realmente aconteceu e a atual conjuntura, como é que está? Com a nova gestão do presidente Lula, se a tendência é melhorar a partir de agora e diminuir os problemas sociais, educativos e da saúde também e segurança. Que é a direita. Então é um segmento, né, da direita, ou seja, de um conjunto, né, mais conservador da sociedade, que tende em muito, né, a algumas práticas ou algumas posturas mais autoritárias. E isso gerou, né, pensando no contexto político brasileiro, especialmente do final do ano passado, uma eleição muito disputada, né, e um acirramento, uma intensificação muito forte aí das tensões políticas. Então, um projeto mais conservador, pautado em elementos, né, morais, com um certo esvaziamento de projeto de Estado, de governo, e uma esquerda, né, que vinha já machucada de uma série de problemas políticos decorrentes aí de deposição de uma presidente, que foi o caso da Dilma, e um esforço, né, para alçar novamente o Lula, né, como um candidato, né, da frente progressista que representasse aí esse segmento mais progressista da sociedade. De fato, o Lula conseguiu, né, angariar em torno de si um conjunto de apoios muito importantes, né, com uma proposta mais progressista, né, com uma proposta de atender em especial aos segmentos mais afetados na sociedade brasileira pelas dificuldades econômicas, né, que o Brasil passou a enfrentar, em parte em face, né, do que acontecia no mundo, que acontece no mundo, em parte em função das próprias decisões internas, né. Então essa tensão política, ela é reflexo do que ocorre no mundo, né, haja vista aí o contexto norte-americano, né, em que o Trump perdeu a eleição por Joe Biden 2 anos antes da nossa eleição aqui, o que é um ponto de inflexão, e no contexto latino-americano nós também vimos conhecendo aí o retorno político de uma série de representantes, né, desses movimentos políticos mais progressistas. Então qualquer proposta desses movimentos novamente, né, direcionar a economia para atender segmentos populares, né, por isso os trabalhadores, por isso as classes, né, mais baixa aí, né, da classificação do IBGE da população economicamente ativa, elas são alçadas aí como o foco principal das políticas, das ações, né, desse governo.
e a importância de alguns projetos, né, de algumas políticas sociais para atender a esses grupos. Essa tensão política chegou a um estado, né, de animosidades tal no final do ano passado que isso gerou uma série de problemas policiais, uma série de problemas de segurança pública, uma série de problemas de intransigência política, né, de questionamentos políticos mais afeitos, né, ao autoritarismo do que propriamente a uma dinâmica democrática. Em relação ao governo Bolsonaro, nós percebemos o seguinte, que durante os 4 anos, né, do regime dele, da administração dele, ele enfrentou um problema, que foi a questão da Covid, né, também, uma pandemia mundial, que na hora que ele entrou, começou a contaminação e muitas mortes, e ele não estava preparado, né, para enfrentar um tipo de situação dessa, e também ele já tinha montado a equipe de governo, né, exatamente com muitos militares que não tinham tanta experiência também nessa área, por exemplo, militares na área da saúde, né, não tem nada a ver, né, é complicado. O ideal. Isso não é indicado. Então, também a educação, tem retrocesso em tudo, saúde, educação, e também a questão da renda, a quantidade de pessoas desempregadas, né? Mais de 30 milhões de pessoas, né, abaixo da linha da pobreza. Né? Muita então, gente. E isso foi um problema social grave, além do discurso também de agressivo, de ódio, né? E maus tratos também com a imprensa, às vezes, né? Sem querer dar as respostas, né? Que os repórteres faziam, muitas vezes apelavam, falavam qualquer palavrão e saía, né? Então, isso foi causando assim uma rejeição na população, um desconforto, né? Um desgaste, e que com o passar do tempo ele também ficava muito nas redes sociais, todo dia, né? Ele ficava fazendo pronunciamentos, às vezes de coisas banais, né? E por fazer demais, ele entrava em contradição com ele mesmo, que falava, às vezes falava uma coisa pela manhã, à noite já discordava, né? Já dizia que não era bem assim, que era de outro jeito, e aquilo foi criando assim um embaraço, né, na política brasileira muito sério. E o mais integrante assim, que eu achei foi a questão de questionar a urna eletrônica, né? Porque a urna eletrônica ela foi responsável pelas eleições de todos os mandatos dele praticamente, e toda a sua família, dos meninos e tudo. Então, se tivesse fraude, ele não teria sido reeleito várias vezes, não é? Então, ele questionando isso, batendo nessa tecla, também um discurso de ranço contra o STF também, né? Porque, por exemplo, o chefe do Poder Executivo entrar em conflito com o outro poder, o Judiciário, isso vai consumir, né, muita energia e vai impedir dele trabalhar, né, dele conseguir desenvolver as políticas dele, os projetos dele. Tanto que na gestão dele nós temos poucas obras, né, de grande envergadura inaugurada, né? Então nós não temos assim conhecimento, eu não tenho de grandes obras inauguradas na gestão dele, né? Então eu acho que isso tudo foi judiando o eleitor, e o eleitor resolveu, mesmo o Lula não sendo, digamos assim, a melhor opção no momento, mas por não ter outro da envergadura dele, que é um político, né, já muito conhecido, muito popular, experiência já de vida, e então o eleitor resolveu retornar com ele novamente, né? E a eleição, os discursos foram poucas propostas, né? Eu achei que tiveram poucas propostas, era mais agressão, né? Mais pessoal, né? Um acusando outros por roubos, né? Furtos, desonestidade, né? E, enfim,
o cenário foi ficando difícil. E nos últimos dias, vários protestos sempre na esplanada ali dos ministérios, né? Paralisações do caminhoneiro várias vezes nas BR. A questão também que eu acho que Bolsonaro perdeu muito voto foi os combustíveis, né? O aumento exorbitante do combustível no governo dele, né? Em favorecimento aos acionistas. Então, eu acho que isso foi tudo somando, né? Para que ele não conseguisse a quantidade de votos necessária para ser reeleito, né? E o que você tem a dizer aí dessa conjuntura nesse momento? Temos aí vários elementos que são importantes a gente levar em consideração, né? Eu acho que é importante entender, por exemplo, que o Bolsonaro ele conseguiu sua eleição em 2018, em especial aproveitando, né, uma onda antipetista, né, bastante grande, e somando essa onda, ou seja, essa rejeição alta, né, aos projetos progressistas aqui no país, personificados aí, em especial no PT, né, no Partido Político dos Trabalhadores, soube confluir essa onda, essa rejeição, para um outro fenômeno que ele soube captar aí com muita precisão, com muita eficiência, que é a utilização de novas mídias, novas formas de se comunicar com o eleitor. Então, a exploração de redes sociais, a exploração da dinâmica comunicacional da internet foi muito intensa por parte do Bolsonaro, somado a esse antipetismo, levou à eleição dele em 2018. Mas em termos de um projeto político, né, eficiente, um projeto consistente de governo e de Estado, não havia, né? Então ele deixou a desejar em relação a isso. Veio a pandemia, na ausência de um projeto consistente para a condução do Estado, para a condução do país, projeto consistente em termos de política, de economia, de educação, de saúde, de segurança, com uma pauta muito mais afeita a elementos morais do que necessariamente a necessidades básicas da população, como saúde, como educação, segurança pública, emprego, moradia. Então, essas pautas acabaram ficando, né, em segundo, terceiro plano. E, obviamente, isso afeta muito a população, porque chega um determinado momento, a população percebe que falta moradia, que a inflação começa a crescer, que há dificuldade para arrumar emprego, que é necessário, né, ter escola de qualidade, que é necessário ter saúde de qualidade, é necessário ter transporte público de qualidade. Então as pessoas percebem que economicamente, né, elas foram muito afetadas e que faltou, né, o Estado agindo nesse segmento. Então é um período de governo com uma ausência muito grande em setores fundamentais da economia, da política, da cultura brasileira, né? E isso vai gerando esse caldo de insatisfação que posteriormente vai desaguar no contexto da eleição aí do ano passado, né, de final de 2022. De modo que o Bolsonaro ele não soube apresentar um projeto, né, consistente para convencer o eleitor na continuidade, né, do seu mandato. Até mesmo a própria confiança, né? Justamente. O eleitor já não confiava que quebra de confiança poderia. na medida em que falta, né, dinheiro para a saúde, falta dinheiro. Nós percebemos, por exemplo, na véspera da eleição, nós percebemos a ampliação daquele auxílio, né, emergencial, mesmo sem o Brasil ter dinheiro, ter condições, o congelamento da gasolina, dos combustíveis que agora, né, parou de reajustar e agora voltou tudo de uma vez. Então, jogou a bomba tudo na mão do sucessor. Vai né? no Também, bolso do trabalhador. E tudo no nosso bolso. E o eleitor percebeu isso, que ele estava querendo praticamente comprar o resto dos votos para se reeleger, né? Facilitando subornar o eleitor. E aí o eleitor viu isso e não caiu na onda dele. Mesmo o eleitor brasileiro ele não pode
ser subestimado, né? O eleitor brasileiro, ele olha para a sua carteira, ele olha para o preço das coisas no supermercado, ele vê as dificuldades, né, para educar os filhos, ele percebe Tudo caro, que as coisas estão subindo, que o seu salário está reduzindo, né, em termos de poder de compra. E isso é muito forte para a população. Então, a população brasileira, de um modo geral, ela teve uma queda de rendimento muito expressiva ao longo de todo esse mandato aí do Bolsonaro. Então, isso repercute no olhar que o eleitor direciona, né, aos projetos políticos que foram apresentados. Em que pese, né, as campanhas apostarem muito numa polarização mais ideologizada, numa polarização política mais intensa, mas o eleitor, de forma geral, ele está pensando no seu dia a dia, né, nas compras do fim do mês, no carro que ele vai ter que abastecer, e percebe que algumas dessas políticas, elas são eleitoreiras, elas são por tempo limitado, elas não vão atender de uma forma satisfatória, né, as necessidades a médio e longo prazo dessas famílias. Isso faz com que eles busquem, o eleitor, né, busque novas opções. A opção principal que se apresentou como viável foi a eleição do presidente Lula. Então, agora o Lula tem a oportunidade aí de colocar em prática um ou outro projeto econômico, um outro projeto político, né? Outro modelo que ele já tinha executado anteriormente, ele vai reformular, porque agora são novas alianças, então nem tudo que ele fez no primeiro também ele não vai fazer agora, né? Poder fazer. Certamente há diferenças, né? E depois das eleições, nós percebemos o seguinte: vai ter a posse ou não vai, né? O presidente vai entregar a faixa ou não vai, e ele terminou não entregando a faixa, não reconheceu o resultado das urnas e disse que quem teria que ganhar era ele pelas urnas, negócio que as urnas foram fraudadas, sendo que foram provadas, conferidas pelas comissões, que não tinha erro numérico de quantidade de votos. E aí esse negócio que levou a desencadear a invasão dos três poderes após a posse do Lula, bem no início, já em janeiro. O que foi aquilo lá? Porque até então ele queria impedir dele tomar posse, não entregando a faixa, né, tal. Só que o Lula organizou lá uns representantes, depois subiram a rampa e achou outra forma de Eu acho que é interessante. Eu achei bonita aquela cena, né, onde ele subiu com a Janja, né, a nossa primeira dama, e também com vários representantes de classe da sociedade. E eu acho que representou muito, principalmente a classe do PT, dos trabalhadores, né? Eu acho que representou a população brasileira, no geral. Tocou muitas pessoas foi uma posse diferente, né? Sim, e quem colocou a faixa, né? Foi uma operária, né? Uma operária. Isso é muito simbólico, né? Isso é muito forte. Eu acho que é interessante a gente entender que a faixa em si presidencial é um símbolo, né? O presidente Lula foi eleito, as eleições elas vêm transcorrendo de uma forma muito consistente, muito confiável no Brasil de longa data. A justiça eleitoral brasileira ela foi se estruturando, foi se organizando e é de uma eficiência muito, muito grande, muito boa hoje em dia. De modo que a discussão sobre urna eletrônica é uma discussão para desviar a atenção política, né? É uma discussão para você tirar o foco político dá uma desculpa, né, de derrota política. De algo que tem que ser uma discussão mais séria, como um projeto de governo, um projeto de Estado, né? Em face de uma eminente perda política, uma eminente derrota, né? E, além disso, né, essa é uma das facetas aí do bolsonarismo, que o Bolsonaro gerou um fenômeno, que é o bolsonarismo, que acaba se descolando dele, né? Então, além desse questionamento sobre as urnas, isso é um elemento que vai estimulando, vai instigando as tensões políticas, né? Vai estimulando o tensionamento, vai estimulando a polarização política. Conjuntamente a isso, né, ao estímulo às pessoas acamparem em frente dos quartéis, ao estímulo
a se questionar a democracia no Brasil, há o estímulo a se questionar, né, o próprio Estado brasileiro, a organização política brasileira. Ou seja, ao fim das contas, esse tipo de estímulo desemboca numa tentativa de golpe de Estado. E isso, o que nós vivenciamos, né, entre o final das eleições e o 8 de janeiro, foi uma tentativa fracassada de golpe de Estado, né, a partir de um tensionamento político que não teve sucesso, porque não teve retorno da maioria da população. Né? E também porque o Exército, ele ficou também assim em cima do muro. O Exército não, o Exército ele permaneceu, Você acha as que Forças Armadas permaneceram no seu papel constitucional. Ficaram, né? Então, acho que é um engano da população brasileira, às vezes de alguns, né, segmentos da população brasileira, olharem para as Forças Armadas e imaginarem as Forças Armadas como uma espécie de poder moderador. Isso não existe mais, né? As Forças Armadas têm o seu papel constitucional, que é de proteção do país, e se preparam para isso. Né? De defender nosso território. Isso. Além disso, né, algo que eles fazem muito bem e que eu acho que deve continuar, que são as ações humanitárias, né, as ações de atenção à população, como a gente viu no apoio que eles deram agora, né, no recente episódio no litoral norte de São Paulo, né, houve um auxílio muito forte. Nos índios também, nos índios lá, Yanomami. Então, esse papel é o papel das Forças Armadas. E algo que, com todas as tensões, com todas as provocações, em especial o Exército soube manter, com dificuldade, óbvio, mas foi justamente a manutenção desse papel constitucional, ou seja, não interferir na política, não cabe às Forças Armadas fazer essa interferência. Porque no início da República, né, tinha um moderador, né? O poder moderador é um poder do Império. O imperador tinha esse poder de decidir a revelia dos demais poderes. Então, ele tinha a capacidade de se sobrepor aos outros poderes, ao legislativo, ao judiciário, ao executivo. Anterior, né? Depois da República, não. Com a República isso cai, isso é extinto e nós ficamos com essa organização clássica, né, de um Estado republicano, que é dividido em três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. E esses três poderes, eles têm que se respeitar e funcionar em harmonia, um depende do outro. Trabalharem juntos, né? Isso é a base do sistema republicano moderno, né, e da democracia moderna. Certo. E o que você espera agora da nova gestão do presidente Lula, do governo Lula, esses 4 anos? O que você acha que ele vai mais investir? Esperamos que haja a economia vai melhorar? Eu acredito que deva melhorar, sim, talvez não a curto prazo, mas a médio prazo deve melhorar. E um foco muito forte, né, em segmentos como educação, saúde, moradia, trabalho, né, emprego para as pessoas. Gerar renda, emprego. Há uma necessidade muito grande de geração de empregos no país, controle, né, da inflação ou de alguma série de elementos, né, que regem a nossa economia, de forma que ela possa haver estímulo, né, ao crescimento econômico. Valorização da moeda, né, também que tá. Valorização da moeda. Controle da inflação, ele vai dar estável. O que nós temos que fazer é estimular o emprego, né, gerar mais renda. A nossa inflação, ela está crescendo no ano, faz 0,5%, não chega a 1%. É um crescimento que preocupa, né? Baixo, além dos outros estão 3%, 4%. Mas o Lula me chamou a atenção para algo muito importante aí, né? na política econômica, que são os juros, né? A questão dos juros bancários. Então o Estado gasta muito com juros a partir de uma política do próprio Banco Central, do Estado brasileiro, que não atende a população. Né? Quando a gente fala de juros, isso significa pagar o boleto mais caro no final do mês, pagar a conta de luz, a conta de alimentos água, mais caros. Alimentos mais caros. Tudo é repassado. Justamente. Né? Isso está no cálculo aí. Isso está na faixa de 13%, né? Um dos mais altos, né, do mundo, o juro do Brasil. Então, como o Lula iniciou aí um governo a partir de um leque, né, de alianças bastante ampla, acredito que ele deva conseguir avançar em uma série de pontos, né, que vão atender esses elementos essenciais, né,
Em relação aos ministérios do trabalho, por exemplo, foi reaberto, né? Porque na época do Bolsonaro ele fechou o Ministério do Trabalho, né? Havia sido extinto Então agora e uma parte incorporada lá no Ministério da Economia, se não me engano. Mas vou dizer assim que não tinha acabado mesmo, né? Justamente. Mas o trabalhador mesmo não tinha onde caso ele se questionar e pedir seus direitos. Outra parte também que foi reaberta foi o Ministério da Cultura, né? O Ministério da Cultura, também a criação do Ministério dos Povos Originários, isso, que é uma inovação. Muita novidade, eu gostei muito da criação do Ministério dos Povos Indígenas. Uma atenção maior aí aos direitos humanos, eu acho que isso é muito importante nos dias atuais, né? E uma preocupação, né, que é algo próprio da personalidade, da atuação política do Lula, né, com o trabalhador, né, com esses segmentos mais afetados aí pelas dificuldades econômicas, políticas. Mas, professor Braz, na conjuntura política do Brasil atual, o Bolsonaro, os bolsonaristas, eles não conseguiram reeleger o presidente. Mas eles têm maioria na Câmara e no Senado, né? Será que isso vai atrapalhar na administração, gestão? Vai ter resistência ou eles vão usar o bom senso e vão ver a questão do país mesmo? Deixar esses picuinhas de lado um pouco, deixar para daqui 4 anos? Eu acho que gera uma dificuldade, negociar. Mas é próprio do parlamento negociar. Então, política pressupõe diálogo, né? Pressupõe você apoiar ou ser contrário, né, a algumas propostas. A dificuldade será maior porque é um Congresso que se formou mais conservador, né? Isso tende a puxar, né, a atenção dos nossos congressistas para algumas pautas, como eu já disse, né, mais morais do que necessariamente para aquilo que a população demanda, né? O que vai exigir do governo mais negociação. Mas temos um político que é um hábil negociador. O Lula é um bom negociador político, né? Tem uma experiência com o Congresso. Então, eu acredito que tudo, obviamente, que ele não vai conseguir superar, mas somando a capacidade de negociação dele, né? Com a base parlamentar que ele formou, acho que ele consegue muitos avanços aí nas propostas que ele vem apresentar ao Congresso. Em relação ao Dia da Mulher, nós falamos um pouco sobre as mulheres na política, nós percebemos que no governo do Lula atual foram inseridas muitas mulheres em cargos importantes. A Tabas, né, que foi candidata a presidente, a Simone Tebet, aliás, que foi candidata a presidente, assume uma pasta, né, importante do governo, né? Sim, a pasta do planejamento. Então, temos também lá na cultura a cantora, né, compositora Margareth Menezes, e na comunidade indígena é uma índia, né? Você lembra o nome? Eu não me recordo agora do nome, mas a gente tem mulheres, né? Isso, mulheres. Na saúde. Que é a professora que comandava a Fiocruz, né, até há pouco tempo, me foge cientista, agora o nome dela, cientista. Muito inteligente. E eu acho que isso está dentro, né, da proposta política mais progressista, né, do próprio presidente Lula. E de abertura também. De querer compartilhar o poder também com as devemos registrar que é algo importantíssimo. É necessário que o país caminhe, né, para valorizar mais a mulher, que a mulher tenha mais participação política na sociedade, porque a quantidade de mulheres que ingressam na política e conseguem, né, se eleger, desde a vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, são muito poucas, né? Raras. Proporcionalmente é um quantitativo pequeno, então a gente ainda tem muito que avançar, né? Mas é interessante valorizar, né, a conquista, a luta das mulheres justamente para ampliar a sua participação tão importante nesse segmento. Na universidade, na UFTN, na universidade, UFNT, a maioria dos alunos são mulheres, né? Isso ou não? Como é que está do curso? De forma geral, no geral. Nós, se a gente considerar o quantitativo total dos alunos, a gente tem um quantitativo um pouco maior de mulheres.
Mas a depender dos cursos, isso pode sofrer alterações. Alguns cursos há uma presença maior de mulheres, outros cursos há um equilíbrio. Outros cursos às vezes tem uma quantidade maior de homens, então isso às vezes depende muito do curso. E os professores, eles trabalham essa questão da mulher, instigam delas essa aptidão de querer adentrar nesse campo da política? Isso vai muito da educação e dos cursos. Né? Alguns cursos fazem uma reflexão política um pouco maior. Porque tem os centros acadêmicos, não tem? Diretórios. Temos os cursos da área de humanas que tendem a fazer uma reflexão maior sobre isso. Estimular a organização estudantil, estimular a organização política dentro da universidade, o amadurecimento. Fortalecer o centro acadêmico. Os centros acadêmicos, os diretórios centrais de estudantes, a UFNT está se estruturando em relação a isso, né? Isso é importante. Bom. E com a crescente valorização da presença feminina, isso é importante destacar. Talvez não necessariamente com a velocidade e intensidade que seria o ideal, mas aos poucos vamos avançando. Professor Braz, quero agradecer a você pela participação, a contribuição com o programa Chega Mais, falando um pouco sobre a história política do Brasil, né? Recente, das eleições de 2022 e no início desse novo governo, que esperamos que possamos obter grandes conquistas, que o Brasil possa realmente voltar a andar, né, alavancar, crescer na educação, saúde, segurança e gerar bastante emprego para melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro, que está muito difícil, né? O custo de vida está muito alto e que a economia possa se estabilizar um pouco e ter mais investimento nesses setores, né? Então, quero agradecer a sua participação e sempre que puder, venha aqui para a gente conversar mais sobre assuntos do Brasil, né? A história do Brasil. Você entrega o seu carro para qualquer um? Não? Então procure a Nildo Car Estética Automotiva. Oferecemos serviços de polimento cristalizado, farol, perfuração de para-choques, pintura em geral. E o endereço fica na Avenida Cônego João Lima, número 86, lote 56, Jardins dos Ipês 2. Telefone WhatsApp 63992573982. Araguaína, Tocantins. Programa Chega Mais. Informação, entretenimento pra você. Todos os sábados a partir das 11h30 às 12h30. Um espaço exclusivo para nossa educação e cultura. Apresentação, Arésio Soto. Olá, tudo bem? Então, vamos continuar aqui com o programa Chega Mais, agora entrevistando outro araguainense aqui, que veio conhecer o nosso programa Chega Mais e falar sobre o seu projeto de influenciador digital, né? E ele vai dizer um pouco primeiro sobre a sua história, porque ele é lá do Nordeste, né? E quando ele chegou em Araguaína, a sua escolaridade, para depois nós conhecermos melhor, tá bom? E aí? E aí, Paulo José, né? Paulo José da Silva. Prazer, Paulo José da Silva, nossos amigos telespectadores. Creio que muita gente conhece você aí já, né? Então, professor, é um prazer estar aqui, acredito que sim. E para mim é uma satisfação, né, fazer parte desse programa Chega Mais, um programa que eu acredito que leva entretenimento, né, e conhecimento para o araguaiense. E a educação, né? Muito bem. Educativo. E para mim, eu só agradecer pelo convite, tá? Estar aqui nesse momento falando nesse canal, né, nesse canal de comunicação, que é aqui o seu programa Chega Mais, e dizer que a gente está aqui, né, em busca de conhecimento, entretenimento, e acredito que o seu canal, ele leva muito isso para o telespectador araguaiense. Me apresentando a vocês, melhor dizendo. Então eu conto lá da maneira que eu saí da roça, da forma que eu conheci sala de aula, né, aos 28 anos de idade, fui até lá na Vila Ribeiro. Eu não tinha um históricozinho escolar, né, então eu começo a contar lá que quando a gente quer é possível, né, aí começo a lembrar das histórias de adolescente, né, que eu tinha com meu pai na roça lá, com minhas irmãs, aí eu vou contando, e vou contando as histórias, vou contando a experiência que eu tive com um político lá, que eu não falo quem é o político por questões de
de se resguardar, né? A história é minha, eu vivi isso, né? Aprendi muito, apanhei bastante para aprender com esse político, que é uma história verídica, né? Haja visto que eu trabalhei com vários, isso marcou muito a minha história. Então eu começo lá, eu posto os vídeos da história do político de 01 a 010, digamos assim, entendeu? Para que o telespectador não se perda em assistir os vídeos, né? Eu tenho o título do índice, sendo enganado por um político, 01, 02 e vai em diante. E as outras histórias de motivação tem um conteúdo super bacana que vai vir aí. A gente vai falar sobre procrastinação, né? Sobre essas coisas que a gente faz no dia a dia e que eu fiz muito por falta de conhecimento. A procrastinação é uma coisa que todo mundo comete, mas eu cometi com muito excesso. E para me chegar onde eu cheguei hoje, eu tenho que sair do acomodismo, né, da zona de conforto e contar que é possível quando a gente quer. E estou aqui contando para vocês e dizer que quando a gente quer é possível, mesmo diante das lutas e das dificuldades. Nós percebemos, Paulo José, que você, mesmo com a idade avançada, né, você voltou à sala de aula, voltou a estudar, né? Nós percebemos aqui em Araguaína tem muita gente ainda semi-analfabeta. Sim, professor, eu cheguei um dia... Pararam no estudo no quinto, sexto, sétimo, oitavo ano, e não estuda mais de jeito nenhum. E aí quer melhorar de vida, né? Nós sabemos que nós estamos hoje em uma geração chamada de geração do conhecimento. Ou seja, quem tem mais conhecimento vai se dar melhor no mercado de trabalho, vai se desenvolver mais, vai crescer e vai ter uma vida melhor. E aqueles que investem pouco no seu conhecimento, no seu estudo, eles vão ter uma vida também bem com base. Certo? Ele nunca vai ter a chance de crescer, de ter novas oportunidades, entendeu? Porque hoje, a moda do mundo hoje não é o dinheiro, é o conhecimento para poder captar o dinheiro, para poder conseguir dinheiro. Quando você está criando este canal no YouTube, você está investindo em conhecimento. Você vai se desgastar, você vai pesquisar para preparar um bom vídeo e tudo. E o seu retorno será futuramente, né, com o quê? Com os likes, com os comentários, compartilhamento, que o YouTube depois vai começar a lhe gratificar pelo seu esforço, pela sua produção, o seu conhecimento, que vai contribuir com a grande rede mundial, o YouTube, né? Então, se você não for atrás desse conhecimento, disseminar ele no YouTube, nas redes sociais, você não vai conseguir captar dinheiro, retorno. Além das amizades, além da sua imagem, que vai ficar mais conhecido, né? Sim. Então, poderão surgir outros trabalhos, outras oportunidades, você pode ganhar até mais. Então, o que eu aconselho aos jovens e até adulto mesmo, tem gente aí de 30, 40, de 50, que não quer mais estudar de jeito nenhum. Cruzou os braços, se entregou, entendeu? E aí eu quero dar esse puxão de orelha. Gente, olha, nunca é tarde para estudar. Nós temos no Rio, São Paulo, nós temos várias senhoras idosas de 60, 65, 70, 75 anos se formando e voltando a trabalhar. Então eu creio o seguinte, é muita questão da procrastinação, né? Isso. A pessoa se acha que não vai mais. Acabou, tinha que dar, que a vida acabou e vai só esperar a morte mesmo. E não é assim. Às vezes você não morre. E aí você vai ficar mais 20 anos sem morrer. E aí você não vai fazer nada durante esses 20 anos. Né? Então, vamos pensar. Todo mundo que tiver aí de 60 anos, gente, para trás, vamos voltar para a escola. Nós temos o EJA, Educação de Jovens e Adultos. Nós temos o primeiro grau, o segundo grau. Nós temos universidade gratuita. Na minha época não tinha, era difícil, não tinha vaga. Agora tem vaga de sobra aí. A UFTN, né? Está aí, Universidade Federal, Norte Tocantinense. A UFNT, aliás. E muitas outras oportunidades vão surgir para você. Agora você quer aumentar seu salário sem estudar. Não tem como hoje. Porque hoje ganha mais quem sabe mais. Né? Essa é a vida. Então eu quero parabenizar você pela sua iniciativa. Obrigado. E que continue assim, né? Porque eu
foi aqui praticamente o primeiro que criou uma TV web. Você sabia? Sim, eu acho que você comentou assim. A TV Araguaína Web, eu que criei, que é a primeira televisão via internet, entendeu? E depois eu também fui o primeiro que implantou uma rádio web, que era radiolontra.web.com.br. E foi por muito tempo, eu tive 45 mil, entendeu? Acessos, compartilhamentos, tinha demais. Eu cresci muito, eu aprendi muito com isso aí também, porque é uma troca com o internauta. Cada vídeo que você faz, as pessoas comentam, aquilo vai lhe agradecendo e você vai querendo fazer mais e mais e mais. E você vai, o conhecimento é infinito, né? Então, professor, quando você fala qual é o objetivo, né, do canal, eu encontrei uma moça outro dia na pandemia, a gente ficou desempregado, né, que a pandemia atingiu várias pessoas, e lá eu abri um espetinho na porta da minha casa. Estava a vigilância sanitária, todo mundo proibindo as pessoas de trabalhar porque era necessário, enfim. Eu chegou uma moça outro dia para comprar um espetinho, né, e sentou, respirou, né? Estou cansado, seu Paulo. Eu de quê, moço? Não, eu trabalho o dia inteiro, seu Paulo. Estou pensando em desistir. Não vou estudar mais. Eu falei, quantos anos você tem? O nome dela é Ana. Ela falou, seu Paulo, eu tenho 22 anos, estou querendo desistir. Eu fui contar a minha história para ela, né? Que eu conheci aos 28 anos, sala de aula, de idade. Eu tinha que trabalhar de dia vendendo bolo, né? De 2008. De 2000 até 2008, vendendo bolo para sobreviver, e à noite tinha que ir para a sala de aula e já para sustentar a família. Foi muito difícil esse período, mas eu consegui concluir. Estou trabalhando aqui porque estou parado no momento, não tenho como outra fonte de renda, mas nunca baixei a cabeça. Então, quando eu comecei a conversar com ela ali, que a gente teve uma certa conversa, assim uns 10, 15 minutos, ela disse, Paulo, pois eu vou estudar, porque a sua história me motivou. Muito obrigado pela injeção de ânimo, tá? Eu vou estudar, que eu ia ter uma chance. E com certeza, você tem 22 anos, terminou o ensino médio aí, você daqui a 26 anos você já está formada, né? Daqui 4 anos, a faculdade dura 4 anos, faculdade normal. Então é isso, ela hoje me agradece, é inscrito no meu canal, segue os nossos vídeos, né? Mandar um abraço aí para você, viu, Ana, se você estiver assistindo. E é isso, professor, motivar pessoas. Hoje, como você fala, pessoa de 60 anos para trás, e não só isso, jovens também, de 23, 24 anos aí, é o que eu falo para minhas filhas, para elas estudar, que elas hoje têm o conhecimento na mão. Na minha época, quando meu pai morava na roça, a escola mais perto era 200, 300 quilômetros, e uma casa de 12 pessoas, não tinha como ele dar esse conhecimento para a gente, né? Mas ele deu também para a gente educação, vindo de berço, e a gente carrega. É uma pessoa muito simples, muito humilde. Aqui eu mando um abraço aí para você, viu? O seu José Pedro aí no Rio Grande do Norte, Mossoró, Dona Mirinha, minha mãe, um abraço também. São vivos aí? São vivos, graças a Deus, bem vivos, glória a Deus. Superaram o Covid. Anos, né? Nordestino. Verdade. Meu pai tem 88 anos, vai fazer agora em junho, e minha mãe tem 77. Bom demais, parabéns, um abraço aí a toda a família do Paulo José. Paulo José, quero parabenizar você por essa iniciativa, vai em frente, que vai dar certo. E o mais importante que eu vejo desse canal seu é que você visa ajudar o próximo. Sim. Né? Solidário, ser solidário. E tanta gente aí com problemas de depressão, com tristeza, querendo jogar a toalha, com um nível de depressão alto, né? E outros até levando ao suicídio. Então você está com essa iniciativa, com essa ferramenta, com esse canal para ajudar todo mundo a elevar a autoestima, né? A pensar para frente, a arribar a cabeça. Isso você está salvando vidas. É verdade. Tá bom? Então, meu parabéns e obrigado, suas considerações finais aí. Obrigado, professor. Só pincelando aqui sobre a depressão, é algo que assusta as pessoas, né? Hoje muitas pessoas... Você fez algum vídeo já da depressão? Não, mas eu creio que nos próximos vídeos nós vamos falar sobre isso, falaremos sobre isso. 2 temas, né? Que é a procrastinação, né? Isso. Que a pessoa fica postergando, e também a depressão, que assola a humanidade hoje. Eu tenho ouvido você que está escrito... É a principal doença do século, exatamente. Nós vamos estar fazendo, com certeza, pedindo orientação a Deus, né? Orando ao Senhor que possa estar nos abençoando. E aqui agradecer ao professor Nelson por ter me convidado aqui para trazer nossa mensagem aqui de fé e esperança, né? E motivação a você. Muito obrigado por você estar seguindo Paulo José. Entra aqui também, acesse, né? Na TV aqui. Quais são os contatos? Né? O telefone. O meu contato o endereço pessoal, do seu canal é
devagar para eles entenderem. Então, o endereço do meu canal é Paulo José da Silva, lá no YouTube. Você quando coloca Paulo José da Silva, aparece lá em negrito. Você clica em cima, se inscreve, tá certo? Pode comentar, deixar seu like e compartilhar com os amigos também. E tá o certo? telefone O telefone para contato, contato, se vocês querem conversar comigo, é 063 992 74 8512. Esse é o nosso contato. Fique à vontade para tirar dúvidas. Aceito também ideias, está tudo aberto às ideias, né, críticas construtivas. Você pode dar também sugestão. E também, professor, também eu gosto de mostrar lugares bonitos. Digamos, eu vou no Rio Araguaia, eu gosto de mostrar o Rio Araguaia, Rio Tocantins. Essas coisas que a natureza, andam em conjunto comum, ambiente, né? A fauna e a flora, né? Fauna e a flora. Eu gosto de mostrar isso também no meu canal. De 2008 a 2000, de 2002 a 2008 eu vendi bolo e o internauta pediu: Paulo, coloca uma receita de bolo. Lá também tem. Como fazer o mané pelado, o mangolão de roda. Vai lá, entra, assista e faça o seu bolo aí para tomar café com sua família, tá certo? Professor, muito obrigado, Deus abençoe. Valeu. Tá, é um prazer estar aqui. Tchau, até a próxima. Valeu, vez. pessoal, um abraço. Sucesso. E até o próximo vídeo. Tchau. Você entrega o seu carro para qualquer um? Não? Então procure a Nildo Car Estética Automotiva. Oferecemos serviços de polimento cristalizado, farol, perfuração de para-choques, pintura em geral. E o endereço fica na Avenida Cônego João Lima, número 86, lote 56, Jardins dos Ipês 2. Telefone WhatsApp 63 99257 3982. Araguaína, Tocantins. Programa Chega Mais. Informação, entretenimento pra você. Todos os sábados a partir das 11h30 às 12h30. Um espaço exclusivo para nossa educação e cultura. Apresentação, Arésio Soto. É isso aí. O programa Chega Mais, Informação e Entretenimento, ele é o primeiro programa educativo e cultural da nossa cidade. E nós precisamos do apoio de todos, principalmente das instituições públicas, privadas, os empresários, os comerciantes, para a gente manter o nosso programa aqui no ar e ter um programa de qualidade como você merece, tá? Vamos ajudar o programa Chega Mais para que nós possamos manter todas as despesas do programa e também conseguirmos ficar no ar por muitos e muitos anos, ok? Aqui da biblioteca, Daniel Felipe, que é meu ex-aluno lá do Fundamental Poeta, que vai colocar umas ideias com vocês também, tá? E é acadêmico do curso de História. Quem mais? A moça que eu não sei o nome. A cantora Mili também, né? Mariana. O secretário da Calanto está aí atrás de vocês, o Eudes, que é o homem que paga nossas contas, o comendador. E assim, é um momento muito bom. O Arésio, que acolheu a minha ideia e organizou para a gente ocupar esse espaço aqui no sábado, né, que normalmente não abre no sábado, mas aí ele organizou direitinho, mandou um ofício para a Secretaria de Educação e autorizou nós estarmos aqui. E vocês que são o principal motivo de estarmos aqui, né? Com vergonha, naquele tempo, se fosse hoje era bullying, mas não tinha bullying, tinha só bullying de café. E aí eu comecei a criar. E tinha outra pessoa ali chamada Doraci, depois veio a ser minha madrinha, e a Dona Socorro, trabalhou muito tempo na escola, no Luiz Augusto lá. Ela era, Socorro ela é viva, trabalhava na biblioteca do Luiz Augusto. Né? E aí elas me conheciam, quando eu morava e tudo mais. Né? Hoje eu sou pobre, sabe? Mas já fui lascado. E aí quando ela ia corrigir a redação, me chamava pá, Luiz, Aparecido, como é que tu conta um negócio desse na tua redação, que tu não fez nada disso, que eu ia estar. E aí a criança vai crescendo, vai caindo, levantando, e vai aprendendo lá. Então a prática leva a você aprimorar. Né? Geralmente fala de perfeição, né? Mas perfeição eu acho que só Deus mesmo, né? E aí eu tenho essa frase que eu trabalho muito quando eu vou às escolas, leia aí. Aquele que tem preguiça de ler, sabe ler, mas tem preguiça de ler, não se informa, ou também aquele que não teve, como nós tivemos oportunidade de ir à escola. Nós temos parentes, está vendo o caminho, tem parentes que moram no sertão, na roça, que nunca teve escola, mas tem sabedoria, mas não tem a leitura. Né? Eles gostam de pegar livro que tenha figura, para olhar a figura porque eles sabem ler. Tem as vistas boas, mas no entanto não lê. Então segue que vê. E o surdo de escuta é aquele também que não se informa
Por exemplo, pegar um livro qualquer de vocês aí, carpejar, né, que é carpenejar, borralheiro, né? Carpenejar, borralheiro, né? Se você começar a falar sobre esse livro aí, eu vou ouvir para você pesquisar, porque eu não li. Estou ouvindo, mas não li, então não vou me informar. O surdo que escuta é o certo ler. E também, essa outra frase aqui, lê também vocês aí. Quando a gente lê, a gente entra na mente, no corpo, na alma de quem escreveu. Então, quando a gente escreve para a gente, mas sobretudo para os outros. É tanto que a gente quer agradar. Né? Porque quando a gente publica um livro, tem 2 livros na cartilha também publicados, não trouxe, quando a gente publica um livro, esse foi meu recado para vocês. Deixa eu ver qual foi a frase que veio. Não, a frase que veio. Teve incentivos e aprendendo até hoje. Vão aprender muitas formas, conhecer tipo e esse tipo de poesias. Alguns você já sabe, igual soneto, conto, crônica, espina, que é o estilo que a Simone fez esse livro. O que é espina, haikai. Então são tipos de poemas que alguns vocês já devem conhecer, vocês vão conhecer de acordo com os encontros, participando de eventos e reuniões também muito básicas, como essa. Vocês daqui uns anos vão passar para a Aljuva, que é a juvenil. Depois vem para a alma, que é a nossa, tá bom? E vamos estar lá, todo bonito, aguardando vocês, beleza? Para fugir das aulas. Eu tenho um probleminha chamado dislexia, então quando o professor começava a dar aula e aquelas letrinhas começavam a voar e eu começava a sonhar. E aí as letrinhas iam e eu acompanhava as letrinhas, mas para outro universo, para mandar. Então eu tive assim, uma dificuldade de começar a ler. E o que eu fazia? Eu estudava na zona rural e a gente era multisseriado. Assim, gente da primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, tudo numa sala de aula só. E aí a professora dava aula, dividia o quadro assim no meio, dava aula para 6 séries tudinho, assim, era uma saladona. E eu produzia esses versinhos lá, que eu ficava entediada da aula, né, aquelas aulas maçantes e tal, e eu queria correr junto com as letrinhas pro mundo, aí as letrinhas voavam. E como eu morava na zona rural, então era vida mesmo de peão mesmo, de correr no mar e tal, então eu tinha mais esse perfil. E eu colocava ali na hora que a professora estava dando aula, eu ficava lembrando das marinezas que eu fazia lá fora e começava a rabiscar. E aí eu ia rabiscando, criando versinhos, né? Igual aqueles lá, batatinha quando nasce, se espalhando pelo chão, né? E aí eu ficava criando aqueles trenzinhos ali para passar o horário, doida para chegar já no intervalo para sair. Então não foi assim uma coisa que eu fui incentivada a produzir. Nunca tive o incentivo para essa potencialidade que é a literatura, que é essas produções. Então os meus caderninhos ficavam lá jogados. Mudei para Araguaína e conheci o Berli há uns 12 anos atrás. E a gente fazendo uma mudança, ele foi me ajudar a fazer essa mudança e ele conseguiu pegar um caderninho meu desse. E aí ele começou a ler e disse, quem faz isso aqui? Eu me dá meu caderno, né? Meu diário de segredos e tal. E aí ele, nossa, a gente tem que publicar isso aqui é muito bom e tal. E aí eu disse, não, tem muito mais, né? Tem muito mais. Aí ele foi descobrir que quando eu fazia história, eu pegava, eu saía rabiscando o caderno, né? Fazendo versos, fazendo as historinhas no caderno enquanto o professor dava aula. E aí ele foi pegando isso, foi colocando, né? Foi juntando tudo isso. E um dia o Leomar convidou a gente para participar de um sarau literário, né? Foi na pandemia, não foi, Leomar? Sim, no início da pandemia. Online. Foi online, e aí ele disse assim, eu já tinha conhecido o Leomar num evento que a gente tinha feito antes da pandemia, da psicologia, que é Cerrado e Amazônia Legal. Um projeto bem legal também da psicologia, que é em defesa dos povos da Amazônia e do Cerrado. E aí a gente já tinha conversado e tal, e aí o Eli disse assim pra mim, vou participar do encontro do Leomar, porque para ajudar ele, que ele vai estar com os meninos e tal lá, né? E aí eu disse, não, então vamos, é para ajudar o Leomar, e a gente participou. E aí
gente chegou lá, não era sarau, assim, sarau não, era Lia Testa, era Luísa, era só o pessoal da letra, doutores de outras, né, tinha de outras cidades também, né, era o pessoal do doutorado e tal, da faculdade. E aí quando eu abri, que eu vi, eu disse, né, o que eu vou fazer aqui? E aí eu comecei, né, tive que recitar, não teve jeito, né, já estava lá, não gosto muito de recitar, não é minha praia, eu gosto de escrever, não gosto de recitar, igual os colegas aí da Caminho. E aí, né, recitamos e ele também recitou o outro. E aí os doutores gostaram, né, disseram que era bom e tal, e me incentivaram a publicar. E naquele dia ali foi lançado, então, o livro Conto dos Sertões 1. Conto dos Sertões ele está em 3, só foi publicado 1 até agora. Eu tenho uma questão de tempo, né? Eu sempre acho que uma coisa tem que ter tempo para outra. Então, o Conto dos Sertões 2 está pronto, mas eu quero publicar ele só ano que vem, então eu guardo e só publico ano que vem. Então, essas coisas. O Leomar sempre foi o meu revisor, né? Ele que faz aí essas leituras dos meus trabalhos. E eu queria falar um pouco sobre só como eu comecei a escrever, porque eu tenho dificuldade de falar sobre mim, por isso que eu escrevo. Mas eu comecei a escrever foi mais ou menos nessa época, né? As coisas que eu fui lá pelo 6º ano, quando a gente começou esses projetos na escola, né? Só que escrever poesia para mim foi sempre como um hobby, assim, nunca pensei assim, em publicar um livro, fazer assim, aquela coisa voltada para uma profissão voltada na poesia, mas só como um hobby, comecei como um hobby, era algo assim, uma arte, inclusive tem um caderninho desde o 6º ano também, que acho muito interessante isso que ela e o Luiz Abadi também falou sobre essa questão de comparar, né? Isso é muito importante porque recentemente a gente fez, no período passado, fazer um memorial, né, de uma disciplina na faculdade. E aí eu peguei e falei, o memorial da minha vida mais o quê, né? O que eu tenho de registro disso tudo? Tipo, tem coisa da minha infância que eu nem lembro. Aí eu lembrei das coisas, vou fazer um comparativo entre uma poesia que eu fiz sobre determinado tema naquela época e uma mais atual, tipo, ir fazendo uns comentários. Aí eu fui ler, sabe, você vai vendo. Não são duas pessoas diferentes, sabe? Mas é a mesma pessoa em lugares e momentos diferentes. E aí você passa a perceber que aquela ideia ou aquela perspectiva de mundo, da realidade, ela muda. Conforme as coisas vão mudando e a gente também vai se percebendo, sabe? É uma forma de se autofazer, de se autosubir. Então, comecei a escrever, né, na época da escola. E aí tinha uns concursos de poesias, eu participava, assim, não tinha ser muito participativo. Era muito preguiçoso para ler, não gostava assim muito. Até que teve um dia assim, que eu li um livro assim, que me chamou muita atenção no ensino fundamental. Não era um livro de poesia, mas era uma história real, era um diário. E eu lembro até hoje o nome desse livro, era Diário de Kika. E aí só que o livro, ela vai contando, relatando como que ela também tinha dificuldade assim, para escrever, né? Ela tinha muitos erros ortográficos. E aí ela ganhou um diário. E ela deixava somente o irmão dela ler esse diário para poder corrigir esses erros ortográficos. Agora, eu já estou fazendo as poesias, já estou juntando. Esse livro aí, eu produzi ele com uma facilidade tão grande, sabe por quê? Eu conheci o Ronaldo de Andrade, ele mora em São Paulo. Ele me apresentou o rapaz da editora Areia Dourada. Então eu desenhava para a editora, eu produzia para a editora e eu fui ganhando créditos, né? Lá e fui deixando, cobrava lá. Tudo na intenção, né? As bases de intenções. Quando eu já tinha desenhado muitas capas, já tinha feito muita coisa, eu disse, agora eu quero lançar meu livro. Ele disse, pode fazer o dia que você quiser, que a gente paga. Então eu gastei nenhum centavo por esse livro. Fiz muitos desenhos, muitas capas, muitas ilustrações, fui guardando. Mas paguei para trazer de São Paulo para cá. Gente, mas agora... Mas saiu, sabe? Vende 300 unidades já, 300 exemplares. Tenho 14 anos, estudo no Colégio Santa Cruz. Basicamente eu comecei a escrever assim, tipo, mais com redação na escola, essas coisas. E principalmente sempre gostei muito de história, porque, sabe, quando tinha aquelas
respostas imensas que a gente ia escrever e todo mundo odiava, mas eu amava. Porque eu realmente gostava de escrever sobre uma coisa que já tinha acontecido, sobre uma coisa que estava acontecendo, ou sobre uma coisa que podia acontecer. Então, eu acho que escrever pra mim é isso. É você poder escrever sobre o que está acontecendo, ou o que você está sentindo agora, o que você já sentiu, ou o que possivelmente você acha que vai sentir, sabe? Tipo, paranoia, ou coisa do tipo. Meu nome é Camille, eu tenho 15 anos e eu estudo no militar. Eu gosto de escrever poesia, principalmente de madrugada, porque eu acho que na madrugada a madrugada ela suspira algo que a gente não falou pela manhã. E tô um pouco nervosa. Eu gosto de escrever não só poesia, mas de tudo, principalmente sobre a minha vida, porque minha memória é um pouco ruim. E aí eu escrevo tudo que eu tô sentindo pra depois eu lembrar daquilo. E eu gosto muito de escrever coisas que eu gostaria de ter vivido. Eu acho que a maioria de nós fazemos isso, porque, sei lá, a gente sabe que nunca vai acontecer, então é legal a gente escrever, porque pelo menos você não viveu, mas foi você que escreveu, então isso já é uma coisa boa. Eu tenho 16 anos, eu estudo no Colégio Estadual Adolfo Bezerra de Menezes e eu queria mais falar sobre meu patrono, porque o Renato Russo, a Legião Urbana em si, você não precisa muito conhecer a banda, sabe, para entender a essência. É isso que eu quero trazer, por mais que eu me espelhe um pouco neles, eu pretendo tirar a essência de lá. O que é a essência da Legião Urbana? É a convivência do jovem, uma experiência urbana, uma experiência de vivência do jovem. Aí, uma coisa que eu cobro muito de mim mesmo, tanto meu amigo Pedro aqui, quanto alguns de vocês também devem se cobrar, é a falta de saber se expressar com palavras, sabe? Saber se mostrar os seus sentimentos, no que você está sentindo, o que você está pensando. E o modo da gente se expressar através das palavras é um bom caminho, porque com o passo do tempo você vai aprendendo mais, você vai se entrelaçando com as palavras, você vai criando uma afinidade, uma intimidade a mais. E por mais que a gente é jovem, né? A gente quer sempre demonstrar o que a gente está sentindo para os outros, querer mostrar para os outros o que a gente quer, o que a gente gosta. Essa é a essência do jovem, né? Oi, me chamo Maria Luísa da Silva Costa, tenho 15 anos, estudo no Jorge Amado, nasci no Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Eu sei, eu gosto muito de fazer um monte de coisa para passar o tempo. Uma delas é escrever poemas, escrever pensamentos mais fácil. Ai, gente, eu tô com vergonha. Vocês dois parem. Eu gosto de escrever poemas. Muitas das vezes eu coloco muitos sentimentos. Assim, tem às vezes que também é coisa da minha cabeça que eu começo a inventar uma história muito doida, não vou mentir. Começo a inventar um poema de um galho. Já inventei um poema de um galho. Gosto muito de cantar, de dançar também desde os 2 anos. Pinto. E assim, eu já escrevi alguns como se fossem livros, só que eles acabaram se perdendo. Isso, mas não é porque não é muito assim no vocês, mas eu entendo. Porque tipo assim, vou falar sobre o que eu gosto de escrever, né? Falando melhor. Bem, eu gosto de escrever muito conto. Por que conto? Porque eu não gosto que as coisas acabem, eu fico muito triste. Pode ser tipo assim, série, seja qualquer coisa, eu odeio que acaba. Por isso eu gosto de escrever conto, porque poesia, ela sempre
é um pouco mais curta e traz uma mensagem, assim. Agora, eu gosto de, tipo assim, escrever coisas que são longas e que dá a sensação que não acabam. Para que, tipo assim, a pessoa sinta que aquilo não acabou e que continua. Porque, eu não sei dizer, mas eu acho a vida bem chata. E eu gosto de ter essa sensação de que, mesmo quando é o final, ainda tem mais pela frente. Eu gosto muito disso. E, bem, eu também gosto muito de escrever conto de fantasia, principalmente porque, digamos que a minha cabeça é um pouco fora da caixa e, tipo, eu preciso ter algum lugar para colocar isso, né? Porque, tipo assim, eu tô lá escrevendo, aí começo a pensar coisa aleatória e eu tenho que colocar isso no papel, né? Por isso eu gosto muito de escrever contos de fantasia, porque faz mais o meu gosto, assim. Era só isso que eu queria dizer, porque eu gosto de falar sobre o que eu quero escrever e o que eu gosto de escrever também. Infelizmente já acabou, né, o nosso programa hoje, mas eu quero convidá-lo novamente para o próximo sábado, para estar presente juntamente com a sua família, seus amigos, assistindo o programa Chega Mais, tá? Qualquer dúvida em relação ao programa, acesse o nosso site www.historiadearaguaína.com.br, que você terá todos os nossos programas publicados lá, também no YouTube, através da tvaratocan.net, você encontra também o programa Chega Mais, tá? Eu quero agradecer a todos pela audiência e conto com vocês no próximo programa, tá bom? Tchau, tchau. Se Deus quiser, próximo sábado estamos aqui novamente. Chega, 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 chega mais. Chega, 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 chega mais.